E o Gazeta Entrevista já está de volta. O nosso tema agora é economia. Olha, amanhã, quinta-feira, dia 5, acontece um seminário aqui no Acre, cujo tema é o Seminário Bases Estratégicas para a Implantação da Cadeia Produtiva do Bambu. É uma promoção do governo do estado em parceria com várias instituições, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, tem a FUNTAC, que é a Fundação de Tecnologia, o SEBRAE, a Embrapa, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu estou aqui com dois especialistas no assunto para a gente debater e falar sobre esse seminário. É o Dixon Gomes Afonso, coordenador do Centro Vocacional Tecnológico do Bambu e pesquisador da FUNTAC, e o Guilherme Corte, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu, APROBambu, que inclusive é palestrante do seminário. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Rogério. Então, vou começar falando do seminário. Qual o objetivo desse evento? Qual é o potencial do bambu, que agora, só por se tratar de um seminário, já começa a ser, digamos assim, observado por quem é empreendedor, por quem está de olho na economia, o potencial do bambu. Então, Rogério, esse seminário é mais um passo que a gente está dando de socializar, né, de repassar os conhecimentos que a gente tem com relação à utilização do bambu como uma economia. Nós temos vários exemplos a nível internacional da utilização do bambu em larga escala. É um produto que substitui bem a madeira, substitui bem o aço. E nós temos um volume muito grande de bambu aqui no estado que ainda não é utilizado. Nos últimos anos a gente tem tido a parceria de várias entidades nacionais, alguns especialistas vieram aqui, comprovaram que o bambu que nós temos aqui é de alta qualidade e que nós estamos prontos para começar a trabalhar e ter uma nova economia sendo gerada aqui com muito mais amplitude de produtos no mercado. Guilherme, que exemplos práticos a gente poderia colocar aqui da utilização do bambu em larga escala, hoje já funcionando plenamente em algumas regiões do mundo? Por exemplo, Rogério, percorrendo a China, você vê pelo menos umas 4 utilizações em larga escala, né? Você tem a produção de carvão, através do bambu, você tem a produção de pisos, forros, né, que substitui a madeira. A China desenvolveu esse projeto junto com holandeses e alemães na década de 80, porque lá já havia acabado a madeira para eles, e eles precisavam de algum produto que substituísse a madeira. Encontraram no bambu, na fibra do bambu, um elemento estrutural capaz de suprir até de melhor forma e de mais estrutura do que a madeira definitivamente. Aqui no Acre a gente já tem o desenvolvimento dos produtos madeireiros consolidados e tendo isso como parâmetro, qual o grau de tecnologia, de conhecimento, de pesquisa necessário para fazer o mesmo com o bambu? Veja bem, o bambu ele ingressa na cadeia produtiva de um estado como o Acre, um complemento à indústria moveleira, à indústria madeireira, né? Ou seja, existe um mercado, já existe um comércio internacional com relação à madeira do Acre. Você colocaria o bambu agregando valor a essa indústria existente já no Acre, em larga escala e de alta qualidade e de alta tecnologia. Alguns equipamentos para o processamento do bambu são um pouco diferentes da madeira, mas nada que uma indústria moveleira do estado, uma indústria madeireira do estado não possa agregar esta fibra junto também na sua cadeia. Ou seja, eles não a gente competem. já está bem encaminhado, né? Ou seja, já estão bem encaminhados. Os compradores de madeira no estado de São Paulo, no exterior, eles comprariam também o bambu. Porque, Rogério, você vai num supermercado hoje, né, Dixon, você vê produtos em bambu. Em qualquer supermercado do Brasil. Não é nenhuma novidade no Brasil produtos em bambu. Então a cadeia de agronegócio do Acre, agregando esta fibra do bambu, ela só tem a ganhar. E o Estado vem promovendo palestras, seminários, e eu creio que o Acre sai na frente de muita gente. Vocês têm aqui a maior reserva nativa de bambu do mundo. Já se tem o número, dados numéricos? Mapeado 4,5 milhões de hectares de florestas com bambu, com grande quantidade de bambu. Agora, do ponto de vista ambiental, como é que seria a exploração? Porque tem a questão da sustentabilidade, né? Ele é um produto, é uma gramínea, você corta, ele volta, né? Parece que a lei do Estado foi muito bem elaborada, com grande cuidado em relação a esse manejo,
mas é uma planta que se você corta, quanto mais você corta de uma forma sustentável, que você tire 20% daquele colmo maduro, do bambu maduro, você vai ter maior produtividade, vai captar mais CO2, vai fixar mais CO2 da atmosfera e com isso você tem um aumento da produtividade naquela mesma floresta nativa. A ideia que a gente está conversando, né, Dixon, é enriquecer essa floresta com mais bambu. O bambu do Acre é considerado um dos melhores do mundo. Então, e a Funtac? Qual o papel da Funtac nesse processo, que aliás não é só bambu, né? Tem outras pesquisas em desenvolvimento que estão trazendo resultados positivos. Sim, a Funtac foi uma das principiadoras do estudo do bambu aqui no estado. Em 1990, aconteceu o primeiro estudo na Floresta Estadual do Antimari, onde foi feito um levantamento do bambu que lá existia e para que tipo de uso seria o mais fácil de pegar e você utilizar na cadeia produtiva. Naquela oportunidade, o carvão seria o mais indicado, porque a taboca ela tem uma tipologia, tem uma característica que não é possível você utilizar ela in natura para a construção civil. Você teria que processá-la para poder fazer algum tipo de utilização na construção civil. De lá para cá, houveram alguns outros estudos, né, pela UFAC, principalmente. Depois entrou a Funtac junto com o Sebrae a partir de 2005, quando até saiu na Expo Acre, uma grande construção feita com bambu, só que é o bambu gigante que tem as margens do Purus. E nós resolvemos pegar e ampliar o leque de estudos. Porque uma coisa que a gente notou é o seguinte: os estudos no Brasil feitos com bambu ficam muito na área acadêmica. Ele não te dá um retorno com relação à cadeia produtiva ou setor produtivo. E a gente tentou colocar esse viés, tanto para atender o artesanato naquela época, naquele momento, como também dar um alento de um novo produto para a construção civil. E a gente fazendo os estudos e identificando alguns locais que já têm conhecimento, porque a ideia não é a gente pegar e descobrir um novo paradigma para ser quebrado, mas utilizar o conhecimento que quem já tem e fazer uma adaptação para a nossa realidade. Então, na América do Sul, nós temos 3 países que têm um potencial muito grande de utilização do bambu, que é a Colômbia, o Equador e o Peru, né? Cada um deles tem algum tipo de ferramenta que utiliza no trabalho com bambu. Só que essas ferramentas têm distorções na prática, que foram detectadas, são problemáticas, e esses problemas a gente já está evitando quando a gente procura elaborar a nossa própria ferramenta. O processo aqui pode inclusive andar mais rápido, né, Sim, Guilherme? sem dúvida. Como é que você avalia do ponto de vista do tempo? É um processo de médio, longo prazo, essa assimilação? Olha, vamos dizer que o bambu, pelo conhecimento que vocês têm já da fibra da madeira, de diversas espécies de madeira, eu acho que vai ser muito rápido, porque obviamente que é uma fibra diferente, é uma fibra, ela é mais densa, ela tem algumas características, tem muita sílica, mas hoje nós visitamos agora, né, o complexo comunitário da Coopermóveis, e eu creio que com 6 meses eles já vão saber trabalhar essa fibra. Que legal. É uma audácia da indústria, eu acho que é de vanguarda. E em relação à resistência, a constituição desse material, assim, para a gente ter uma noção, ele pode ser comparado com o quê? Ele dá a mesma sustentabilidade da madeira, por exemplo? Olha, por exemplo, um elemento estrutural, o colmo de bambu, né? A vara do bambu bravo, por exemplo, ele é mais resistente que o aço. Ele sustenta uma grande quantidade de peso, você vê hoje construções enormes, pontes inclusive feitos só dele, ele é extremamente resistente. Né? O princípio da utilização do bambu, inclusive, é você saber qual a característica físico-mecânica da espécie. Sim. Esse trabalho já foi feito pela Funtac, nós já fizemos ensaios mecânicos da espécie, e com isso é possível você indicar qual o tipo de uso que pode ser dado. O que é uma vantagem para os produtores. Você pode construir casas populares, você pode construir pontes, inclusive, a durabilidade dele. Conforme o tratamento, o bambu tem uma característica interessante que pode ser reduzida na frase: você tem que vestir o chapéu e a bota no bambu, né? Na Colômbia, por exemplo, eles utilizam o bambu para fazer cerca. E dura 4, 5 anos, como ele é de fácil uso, está na beira da cerca, a pessoa vai lá, corta e substitui aquele palanque. Muito mais barato que qualquer outra madeira existente. Se você dá um pequeno tratamento nele, passa um óleo queimado, por exemplo, ele já vai durar mais tempo. Se você vai construir
e deixar o sol batendo nele, como qualquer madeira, ele vai precisar de uma manutenção maior. Então, basicamente, você quer construir com bambu, na internet tem milhares de informações sobre o bambu. Não existe hoje nada que você queira saber sobre bambu que não está na internet. Agora tem um detalhe nisso tudo, que é o produtor, o dono da indústria, acreditar que é possível. Porque diante de todas essas informações, mas é fundamental que alguém acredite e leve o projeto adiante. Como é que vocês analisam esse aspecto? Eu sou empresário, sou um pequeno empresário que faço floresta de bambu lá em São Paulo, no estado de São Paulo. Um grande empresário, grande proprietário de terra, você vê, a gente vê a diferença dos empresários, né? Eu sou pequeno, fui lá conversando num churrasco com ele, eu planto bambu. Como assim bambu? Bambu, planta bambu, mas por que o bambu? Não, o bambu não tem praga. Ah, mas eu tenho uma toceira de bambu, aquilo é uma praga, aquilo eu toco fogo, não acaba, né? Então tá lá a toceira de bambu, ele toca fogo, não acaba, não tem praga que vai lá e come tudo, o fogo vai, ele corta sempre, tenta acabar, ele brota de novo. Aí eu falei, pois é, você quer quanto naquela toceira? Eu falei, puxa, eu tenho um vegetal que eu não consigo acabar com ele, imagine se eu cuidar dele, quanto ele não vai me produzir e tem alguém que queira comprar. E para o empresário, ele plantou 50 hectares. E para o empresário que vai trabalhar com esta fibra, existe um pouco da audácia do empresário, né? Da vanguarda, ele vai arriscar um pouquinho. Por exemplo, aqui em Rio Branco, eu não vi até agora nenhuma loja de material de construção que tenha para vender um colmo de bambu, como você encontra na França, você encontra na Alemanha, na Itália, bambus que trazem da Colômbia, que trazem da China. E aqui em Rio Branco, a capital de bambu do mundo, a gente não viu ainda nenhum empresário audacioso que compre lá, vamos fazer um teste, tira lá 100 varas de bambu, trata conforme o Funtac tem as informações de como tratar, põe lá para vender, eu duvido que não vá vender. O carvão de bambu, Rogério, o carvão de bambu é melhor e tem comprador internacional do carvão de bambu. É excelente carvão, ele tem mais fibras, ele filtra a água. E ninguém nunca fez carvão de bambu. Então, trazendo de Rondônia, né, o carvão. Até agora, excelente né? para churrasco, hein? Com esse seminário aí, as coisas vão avançar. Pois é. O nosso tempo acabou, infelizmente, o assunto é vasto. Tá mas ótimo. quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode ir no seminário. É aberto ao público? É aberto ao público, a comunidade está toda convidada, né? A partir das 8 horas se inicia com inscrição e em seguida já começam as palestras. A gente espera que com isso consiga disseminar um pouco mais da nossa positividade em utilizar o bambu para enriquecer tanto a cultura que nós temos em achar que o bambu não é praga, do ponto de vista dos pesquisadores, enquanto a comunidade rural acha que é uma praga e vive queimando, e tornar isso um grande ponto de fortalecimento da nossa economia. O seminário vai ser no Sebrae. No Sebrae No Centro. auditório do Sebrae Centro. Então, Isso. todo mundo que se interessou pelo assunto, convidado. Obrigado pela vinda de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem música já já no Gazeta Entrevista. Não saia daí.